Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas a mais um culto de reflexão da Palavra de Deus, onde nós fazemos os nossos estudos bíblicos no domingo pela manhã. E é uma satisfação muito grande estar aqui mais uma vez com vocês para esse propósito. Hoje nós vamos daqui a pouco estar orando pelos aniversariantes que estão aniversariando durante essa semana e também algumas pessoas que aniversariaram durante essa semana, que passou agora. Nós vamos estar orando por vocês. Nós vamos estar também orando nesta manhã por algumas pessoas que estão sofrendo luto, estão sofrendo um momento de enfermidade, e nós vamos estarmos aqui por meio dessa interatividade, unindo a nossa fé para então clamarmos ao Senhor e orarmos ao Senhor por cada uma dessas pessoas. Nesse momento eu já quero então estar aqui agradecendo a participação de todos e todas, a nossa irmã Maria do Carmo, que está dizendo glória a Deus, aleluia, Jesus, está glorificando ao Senhor conosco. Nossa querida irmã Genesi, que está dizendo bendito seja o Senhor, adorando o Senhor juntamente conosco. O Joel, que está dando graça e paz ao pastor e aos irmãos. Então a gente já estamos vendo aí os nossos queridos irmãos participando da nossa live. Participa você também, faça seus comentários e compartilhe essa live com outras pessoas para que possamos abranger mais pessoas nesse tempo. A irmã Adriana está dando bom dia, pastor. Bom dia, Adriana. A Nayara, que entrou também. O Adilson Muzi está dando bom dia, irmão, saudades. A Neiva Azevedo está dizendo amém. Maria do Carmo, Deus é maravilhoso. Joel Canuto, graça e paz, irmãos. Eu estou repetindo algumas coisas aqui. A Ana Valdinei, que entrou também, Deus abençoe. A Raquel Lessa, Deus abençoe todos vocês que estão entrando. A Nilce Tomás, então Deus abençoe todos e todas vocês. Irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês uma notícia que eu achei relevante durante essa semana a respeito de uma nova vacina contra o coronavírus e uma expectativa muito grande sobre essa vacina. Apesar do seu desenvolvimento ter apenas 50% de chance de sucesso, a gente tem aí uma nova perspectiva e uma esperança de uma cura aí para o Covid-19. E essa pesquisa está sendo realizada pelo professor Adrian Hill, pesquisador da Universidade Oxford. E esse grupo de pesquisadores que estão estudando sobre essa vacina, eles deixaram a promessa de finalizar em agosto os testes clínicos que eles estão fazendo da vacina e que já foi aplicada aí em 1.100 voluntários no fim de abril. Então nós temos aí a esperança de uma vacina que possa aí, então, ser a cura para o coronavírus. Louvamos a Deus por isso e tomara a Deus que dê certo aí esses resultados para que nós possamos então ter a cura do Covid-19. Bom dia, a Estelita está dando bom dia a todos. Bom dia, Estelita. O Anderson da Cruz Pereira está dando bom dia, pastor Josué. Bom dia, Anderson, sejam muito bem-vindos, continue conosco. Minha esposa Débora Seixas, bom dia a todos na paz de Cristo. Bom dia, Débora, espero que você tenha dormido bem e acordado bem. A Tainá Rayal também que entrou, Deus abençoe vocês. A Tânia Rayal que está conosco também, Deus abençoe
você, Tânia, e toda a sua família. Hoje nós vamos, irmãos, meditar no texto da Palavra de Deus. Nós vamos estar dando intervalo no nosso estudo nas epístolas de Paulo aos Coríntios e vamos estudar, vamos refletir sobre um outro texto da Palavra de Deus que vai ser bastante relevante também para nós nesse tempo. Eu tive que dar um intervalo então nesses estudos por ocasião de alguns imprevistos, mas na semana que vem então nós retomamos aos nossos estudos nas epístolas de Paulo aos Coríntios. Eu quero dar também as boas-vindas ao nosso excelentíssimo reverendo Marcelo Carnaval, que está conosco aqui nesta live, acompanhando, nosso querido presidente do presbitério. Um abraço para o querido pastor, um abraço para toda a sua família. Seja muito bem-vindo, esteja conosco até o final, para a glória do nosso Deus. Deus abençoe. Está conosco também o irmão Ney Muros, está dando bom dia Ney, Deus abençoe a vocês. Bem, depois então nós vamos estar orando pelos aniversariantes das semanas, né? Amanhã, dia 25, o nosso querido irmão Marcos Daut, ele vai estar fazendo aniversário. Nossa querida irmã Gabriela também no dia 29 vai estar fazendo aniversário e nós vamos estar orando por ela. E a gente tem alguns aniversariantes, algumas pessoas que não são daqui da nossa igreja de Mendonça, mas que acompanham sempre conosco aqui nas lives, e eu quero então citar o nome dessas pessoas, que é o Genésio Lessa, que fez aniversário também ontem, né? A Cláudia Ribeiro, aqui da Igreja Católica de Maria Mendonça, que fez aniversário ontem também, e a Júlia Daut, que fez aniversário no dia 21/5. Nós queremos então lembrá-los aqui nesse momento. Daqui a pouco nós vamos estar orando por todos e todas vocês. A Ilza Muzi também, que acabou de entrar, Deus abençoe, bom dia. Sônia Rezende, que está aqui conosco, muito bom dia, Sônia, seja bem-vinda, Deus a abençoe. Vamos então, irmãos, abrir a nossa Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 35, versículo 1. Gênesis capítulo 35, versículo 1. Nós vamos ler apenas esse versículo para fazermos uma reflexão sobre um tema que eu acho demais relevante para os eleitos do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: Disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Eu vou ler mais uma vez e gostaria que você prestasse bastante atenção nessa parte imperativa que Deus fala ao seu filho. Disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel, habita ali, faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, seu irmão. Vamos orar ao Senhor e pedir a iluminação dele para cada coração que está neste momento junto comigo acompanhando essa mensagem. Querido Deus, eterno Pai, uma vez mais nós estamos na Tua presença pela Tua infinda misericórdia e te agradecemos, ó Pai, pela vida, pela oportunidade de respirar, pelo privilégio de estarmos aqui unidos nessa interatividade para comunicar a Tua palavra e refletir sobre a mesma nesse tempo tão difícil que nós estamos passando. Que o Teu Espírito Santo venha iluminar a cada uma mente para que possamos então compreender tudo aquilo que o Senhor deseja falar conosco esta manhã para a glória do Teu nome. Amém e amém. Nós podemos perceber
dentro desse texto, a história de um homem que na verdade tem uma história, uma das mais edificantes histórias do Antigo Testamento. E a gente vai ver que Jacó, ele é o sucessor, ele é o herdeiro das promessas divinas que foram feitas a Abraão. E a história de Jacó revela para nós a soberania de Deus, né? Revela para nós também a eleição e o chamado eficaz intrínseco do nosso Deus para todos os seus eleitos. E a narrativa bíblica de Gênesis diz que Deus escolheu Jacó e aborreceu Esaú. É por essa razão que nós podemos ver que mesmo Jacó, tendo agido estupidamente, né, ao enganar seu pai, astuciosamente tendo traído, né, o seu irmão, a gente vai perceber aqui dentro desse texto que o chamado eficaz é que vai fazer a diferença aos escolhidos de Deus, aqueles que foram eleitos por Ele, tanto para a salvação quanto para os seus propósitos e desígnios eternos. Nós podemos ver dentro desse contexto que aqui não se trata da doutrina da eleição para a salvação. Aqui está tratando do propósito que Deus tinha para dar continuidade às promessas feitas a Abraão. Então Deus escolheu Jacó para esse fim. Todavia, nós podemos fazer um paralelo com esse texto para a nossa doutrina da eleição, pelo fato de que, a mesma forma que Deus faz o seu chamado eficaz, e isso significa dizer que é um chamado irresistível, dessa mesma forma que Ele faz esse chamado para a salvação, devido a Ele ter eleito o seu povo desde antes da fundação do mundo, é a mesma forma que Ele faz o seu chamado eficaz para que os seus escolhidos cumpram o seu propósito e desígnios eternos. Então, a gente viu na semana passada, na reflexão de quarta-feira, sobre Jesus, né, lá no Evangelho de João, escolhendo os seus discípulos. E a gente pôde fazer ali também um paralelo com a nossa doutrina da eleição, porque a gente percebe, da mesma forma que Deus usa o chamado eficaz para a salvação, Ele usou o chamado eficaz também para escolher os seus discípulos para a missão que Ele tinha. Então ali cada um que Jesus escolheu para discípulos, Jesus falou para eles, né? Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu que escolhi a vós. Então a gente vai perceber aqui que, apesar de Jacó ter sido talvez pior do que o seu irmão nas suas atitudes, na sua vida, a gente percebe que o que vai fazer a diferença na vida dele então é o chamado eficaz que Deus tem para a vida de Jacó. E por este acontecido, ou seja, de desvio do chamado, né, onde Deus já havia falado que no ventre existia 2 meninos e o maior serviria o menor. Então Deus já tinha determinado que Jacó, né, seria aquele que cumpriria os propósitos e desígnios de Deus. Todavia, Jacó ele tenta dar uma ajudinha, ele tenta roubar a bênção que era para o seu irmão como primogênito, né? Então ele engana o seu pai, ele engana o seu irmão. Todavia, da mesma forma que Jacó engana, ele vai ser enganado, né? Da mesma forma que Jacó ele comete erros gravíssimos, ele vai colher, né, as consequências desses erros. Entretanto, apesar do sofrimento e da dor que ele mesmo causa na vida dele, e assim somos nós também, apesar dos nossos
sofrimentos e dores que nós mesmos causamos, por exemplo, esse tempo de pandemia que estamos sofrendo, é por causa do nosso pecado, é por causa das nossas atitudes, e aí as enfermidades vêm, né? O pecado causa todas essas coisas. Mas a despeito disso, a ação de Deus em nossa vida é o que de fato faz a diferença em nós. Então a gente vai perceber que Jacó, por causa desses erros, ele vai ter que fugir da sua cidade. E ele vai fugir da sua cidade por duas razões. A primeira é que ele precisa de fato fugir porque o seu irmão se tornou seu inimigo. E o seu irmão então deseja matá-lo. E Jacó então tem que fugir para não correr o risco de ser assassinado. Então ele está, em primeiro lugar, fugindo do seu inimigo, né? E assim como nós, né? Assim como ele, nós também estamos fugindo do nosso inimigo, estamos fugindo desse mundo, estamos fugindo do pecado, estamos fugindo da iniquidade, porque o pecado, a iniquidade e todo este mundo tenta nos devorar, tenta nos destruir, e a gente precisa fugir, correr cada vez mais do pecado e do diabo, que é o nosso inimigo, inimigo de nossas almas, né? Mas tem uma outra razão pela qual Jacó ele está saindo da sua terra, saindo do seu lugar, em virtude de ter que casar, de ter que escolher uma esposa para ele. Então essa é a razão também pelo qual Jacó ele tem que sair ali da sua terra, ele vai ao encontro de uma esposa. Isso é muito parecido com a igreja do Senhor, com as nossas vidas, pelo fato de que nós também estamos fugindo do mundo, mas estamos indo ao encontro do noivo, estamos indo para o grande dia em que nos encontraremos com Cristo no arrebatamento da igreja, para o casamento de Cristo com a igreja, né? E isso é muito interessante nesta história de Jacó. Nos próximos versos desse mesmo capítulo, nós vamos ver que Jacó ele vai passar por um momento terrível na sua vida, de dor, de tragédias, né? Antes, nos versos anteriores, capítulos anteriores, nós vamos ver que ele é enganado pelo seu sogro, ele tem que trabalhar 7 anos, e depois mais 7 anos, né? Depois ele sai da terra do seu sogro e ele vai ser perseguido pelo seu sogro. Enfim, ele está sofrendo diversas adversidades. E como se isso não bastasse, a sua filha Diná, ela vai ser então estuprada por aqueles homens siquemitas, né? E ele vai ter que fugir daquela cidade porque os seus filhos, Simeão e Levi, vão matar todos os homens daquela cidade. Então Jacó, na verdade, está vivendo um tempo terrível na sua vida, um tempo de aflição, um tempo de dor, um tempo de lamento, um tempo de frustração. E também Jacó foi uma pessoa que tudo indica que ele sofreu muita depressão em virtude de todas essas coisas que ele estava vivendo. Mas é nesse âmbito da história de Jacó, é nesse clímax da sua dor, né, da sua angústia, do seu lamento, é que Deus vai se apresentar para Jacó e determinar 4 ordens para Jacó que estão aclaradas nesse texto, que nós podemos também abarcá-las para a nossa vida nesse tempo de lamento, nesse tempo de pandemia, nesse tempo em que nós estamos lamentando a falta do templo, nesse tempo que nós estamos lamentando a falta da comunhão com os irmãos, nesse tempo que estamos lamentando a perda e o luto de muitos entes queridos, assim como muitas pessoas estão sofrendo, muitas em depressão, muitas vivendo um tempo de enfermidade. Existe aqui algo de Deus para as nossas vidas nesse tempo, né? Algumas coisas, algumas lições que nós vamos aprender aqui no chamado de Deus para a nossa vida. E a primeira está quando o Senhor diz para Jacó: levanta-te, né? Quando o Senhor está dizendo isso para Jacó, dando essa ordem para Jacó, é pelo fato de que Jacó estava caído.
é pelo fato de que Jacó estava prostrado, é pelo fato de que Jacó estava doente, sofrido, depressivo. Claro, não é por menos, pois ele estava sofrendo todas as consequências do seu pecado, vendo a filha sendo estuprada, né? Vendo a rebeldia dos seus filhos, Simeão e Levi, que foi contra a sua ordem, matando todos aqueles homens da cidade, trazendo assim mais maldição ainda para a família de Jacó. Então a gente percebe essas coisas na vida de Jacó. Então Deus, vendo Jacó nesse desespero, Deus vai mostrar para Jacó que tem um propósito na vida dele, tem um projeto para ele, mas a primeira coisa que ele precisa fazer é levantar, erguer a cabeça e olhar para o alvo que é o Senhor, lembrar das promessas que o Senhor havia feito a Abraão e a Isaac, seu pai e seu avô. E agora ele precisava dar continuidade a essa trajetória, a esse chamado eficaz do Senhor. Então, a primeira ordem aqui de Deus para Jacó é que ele tinha que levantar, ou seja, sair daquele lugar de queda, sair daquele lugar de tristeza, sair daquele lugar de agonia e olhar para Deus e se fortalecer em Deus. E isso requeria de Jacó uma nova postura. Ao invés de um homem desacreditado, talvez sem esperança mais para continuar sua jornada, ele precisava então, ao ouvir a voz de Deus, se levantar, mudando a sua postura de vida. A segunda ordem que nós vamos ver de Deus com Jacó aqui é quando Deus diz: levanta-te e sobe a Betel, vai para Betel. Então, o que nós vamos perceber aqui, que Jacó, além dele estar cabisbaixo, entristecido, precisando levantar, erguer sua cabeça para continuar, e por isso Deus fala com ele, mas ele também estava perdido, ele não sabia o que fazer. E aí eu me lembro ontem do aconselhamento pastoral do nosso queridíssimo reverendo Marcelo Carnaval, conversando comigo, e ele me falou sobre um sermão que foi de muita relevância para ele, aonde a temática era o que fazer quando não há o que fazer, né? Então, às vezes a gente está passando um momento que nós precisamos fazer algo, mas não sabemos o que fazer. E aí é onde nós temos que olhar para o Senhor Jesus. E é exatamente nesse momento aqui, né, que Deus está falando com Jacó. Ele está sem direção, ele estava na terra dos Sequimitas, e ali a sua filha é estuprada, ele tem que fugir, mas ele não sabe para onde ir. E agora o que Deus faz? Jacó, vai para Betel. Deus dá uma direção para Jacó. Ele não sabia o que fazer, estava perdido, não tinha direção, mas agora ele tem uma direção. Ele ouviu a voz de Deus e Deus está direcionando a vida dele para um lugar. E por que Deus está direcionando Jacó para Betel? Porque Betel é o lugar do encontro de Jacó com Deus. Betel foi o lugar onde, quando Jacó estava fugindo do seu irmão e indo buscar a sua noiva, ele teve que parar na noite para descansar, e foi nesse momento que ele parou na noite, neste lugar onde ele estava, que ele começou a ter visão de Deus, né? E ele via anjos subindo e descendo, e ali Deus falou com ele, e ele disse: Deus está aqui, né? E eu não sabia. E ali ele vai batizar aquele lugar com o nome de Betel, e ali em Betel é onde ele vai fazer uma promessa a Deus, de servir se Deus fosse com ele, que ele serviria a Deus, né? Serviria para os propósitos de Deus e daria o dízimo de tudo a Deus, né? Então ele faz promessa ali. Então, quando Deus, nesse tempo de crise na vida de Jacó, de desespero, onde Deus manda ele levantar a cabeça, olhar para o Senhor, porque o Senhor iria dar direção para ele, agora o Senhor dá a direção para ele e mostra o lugar que ele tem que ir, a saber, Betel.
que é o lugar do encontro, né? Que é o lugar aonde ele deveria cumprir o voto que ele havia feito ao Senhor. Deus então está dando a direção para Jacó nesse tempo que ele não sabe o que fazer, nesse tempo em que ele está desesperado, né? E a terceira ordem que nós vamos perceber aqui nesse texto que Deus fala para Jacó é quando Deus diz: habita ali, né? Deus manda Jacó levantar, em primeiro lugar. Depois Deus dá a direção para Jacó, mandando ele ir para Betel. E agora Deus fala: chegando em Betel, você precisa habitar ali. E essa é a terceira ordem do Senhor, que pode nos ensinar muito também. Quando o fato de Jacó ter que habitar em Betel, porque Jacó estava sendo, na verdade, muito inconstante. Ele foi inconstante a vida toda, né? Ele não acreditou, aliás, ele não esperou o cumprimento da promessa de Deus que dizia que o maior serviria o menor, mas ele se precipitou juntamente com a sua mãe, cometendo assim erros gravíssimos de enganar o seu pai, enganar o seu irmão e ter que colher toda essa consequência. Então, quando Deus está dizendo para Jacó habitar ali em Betel, Betel, que é lugar de encontro com Deus, que é lugar das promessas de Deus, né, que é lugar de Deus falar conosco, isso nos mostra a relevância de sermos perseverantes em Deus, né, naquilo que o Senhor, naquilo que nós fazemos de aliança com o Senhor, né, no sentido de que nós temos que obedecê-lo, nós temos que servi-lo, nós temos que cumprir aquilo que é propósito de Deus na nossa vida. Então o Senhor diz: habita ali, né? Não é para Jacó apenas passar por Betel, mas é para ele morar em Betel, é para ele ficar em Betel, habitar naquele lugar ali, né? Deus quer o seu servo juntamente no lugar do encontro com ele o tempo todo. E a quarta ordem que Deus dá para Jacó é quando Deus diz: edifica ali um altar, né? Aí a gente vai ver que sempre os servos do Senhor, né, sempre o Senhor se agrada quando os seus servos edificavam um altar e ali fazia sacrifício ao Senhor em louvor e adoração. E quando Deus dá essa ordem para Jacó edificar um altar lá em Betel, isto mostra que Deus requer um altar sedimentado. Isto mostra que Deus requer uma comunhão plena do seu servo com o seu Senhor. Então, Jacó ele precisava construir um altar para ter esse relacionamento de louvor e adoração para com Deus de forma sedimentada, estando firme espiritualmente, não prostrado por causa das adversidades e não caído por causa das circunstâncias, mas forte no seu espírito. E a única maneira de estarmos fortes em nosso espírito é estarmos com o nosso altar edificados diante do Senhor. Portanto, o nosso altar edificado é essa nossa firmeza espiritual para com Deus, é a nossa vida de adoração e comunhão sincera com Deus, é a nossa fidelidade para com Ele. Isso significa edificar um altar, e o Senhor está aqui requerendo isso de Jacó. Então a gente vê aqui dentro desse único verso, desse versículo, 4 ordens que Deus dá para o seu servo, a quem ele escolheu, a quem ele elegeu desde antes da fundação do mundo, tanto para a salvação no seu chamado eficaz, tanto quanto para o cumprimento dos propósitos e desígnios eternos de Deus. E pela soberania de Deus, a despeito de quem Jacó era, Deus vai cumprir
todas as promessas na vida de Jacó, não por mérito de Jacó, mas por causa da soberania de Deus. E assim a gente percebe aqui dentro desse texto, fazendo um paralelo com o que estamos vivendo hoje, que em tempo em que estamos sofrendo, no tempo em que estamos lamentando, no tempo em que estamos sofrendo perdas, sofrendo luto, sofrendo pandemia, sofrendo tragédias, sofrendo crise sanitária, sofrendo crise social, sofrendo crise econômica, neste tempo que não sabemos o que fazer, nós podemos então olhar para o alto, abrir os nossos ouvidos, porque com certeza é de lá que vem o nosso socorro. E mesmo que não saibamos o que fazer nesse tempo, o Senhor tem um caminho no deserto. O Senhor tem uma porta aberta para o seu povo. E nós precisamos nesse tempo então nos humilhar diante do Senhor, com os nossos corações quebrantados e contritos, para poder então ouvir, perceber, discernir a sua voz, para fazermos a leitura correta desse tempo que nós estamos vivendo, tendo assim uma nova direção diante de Deus, tendo uma nova postura diante do Senhor. Portanto, nós podemos então aprender 4 lições aqui dentro desse texto, nessas ordens do Senhor com Jacó. Primeiro aprendizado aqui é que Deus está requerendo de nós nesse tempo de lamento, de dor, uma nova postura. Você sabe que a igreja, no seu contexto geral, ela tem se prostituído com o mundo. Ou seja, é um tempo que a igreja tem se tornado amiga do mundo. É um tempo em que a igreja tem aberto a sua porta para o mundo, e os seus altares têm se transformado em palcos de artistas, Os irmãos da membresia têm se transformado em uma plateia sedenta de diversão, sedenta de entretenimento, sedenta de coisas que são desejos mesquinhos dessa nova geração na nossa contemporaneidade. Então nós precisamos, nesse tempo dessa busca desenfreada pelo materialismo, em virtude da influência do capitalismo dentro das igrejas, nós precisamos mudar a nossa postura. Nós precisamos valorizar o ser no lugar do ser, porque é um tempo em que as pessoas valorizam mais as coisas do que as pessoas. É um tempo que as pessoas valorizam mais os animais do que o ser humano. Então nós precisamos mudar a nossa postura diante de Deus. É um tempo em que as pessoas valorizam mais aquilo que você tem do que aquilo que você é. É um tempo que as pessoas buscam as bênçãos no lugar do abençoador. Então nós precisamos mudar a nossa postura. Portanto, nesse tempo de sofrimento, nesse tempo de lamento, nesse tempo de pandemia, a ordem do Senhor para a sua igreja, a ordem do Senhor para os seus eleitos é: levanta-te e tenha uma nova postura de um eleito. A segunda lição que nós aprendemos aqui é quando Deus diz para Jacó: vai até Betel. A lição que nós aprendemos aqui é que Deus está nesse tempo em que nós não sabemos o que fazer, não sabemos para onde ir, como agir. Deus está nos dando uma direção. E qual é a direção que Deus está dando? Vai para Betel. O que significa Betel? Lugar do encontro com Deus.
Ou seja, nós precisamos renovar a nossa fé em Deus, nós precisamos renovar o nosso amor em Deus, nós precisamos voltar ao primeiro amor, nós precisamos voltar naquela época em que nós éramos como crianças na presença de Deus, sem a maldade que tem hoje, né? Então nós precisamos voltar. Deus está usando esse tempo de pandemia, Deus está usando esse tempo de tragédia para fazer a sua igreja voltar para o lugar de encontro com Deus, para fazer a sua igreja buscar mais as coisas que são de cima do que as coisas que são terrenas. Está fazendo da igreja a valorizar mais aquilo que de fato tem valor, a viver mais a vida que verdadeiramente vale a pena ser vivida. Portanto, é um tempo em que Deus está usando as aflições, o lamento, as circunstâncias para nos dar uma direção. O povo de Deus precisa voltar para Betel. A terceira lição que a gente aprende aqui é que Deus, Ele nos convoca nesse tempo a sermos perseverantes. Em tempo de tribulação, em tempo de aflição, nós precisamos perseverar na nossa fé. Algumas pessoas do meio cristão vão dizer: se Deus fosse soberano, se Deus tivesse o controle de todas as coisas, Ele não permitiria a pandemia. Pelo contrário, Ele permite as aflições, Ele permite as adversidades para, em relação ao mundo, julgar o mundo, e em relação aos seus filhos, aos seus eleitos, exortar os seus eleitos. Nós vamos ver, se você fizer um passeio pela história, durante toda a caminhada do povo de Deus, você vai perceber que Deus usou de pragas, Deus usou de pandemias para julgar o mundo e corrigir o seu povo. E hoje não é diferente. Então, nós precisamos não é perder a fé nesse tempo, não é se desesperar nesse tempo, mas sermos perseverantes por saber que Deus está conosco nesse tempo, por saber que Deus está tratando a sua igreja, está corrigindo o seu povo para aquilo que Ele deseja, para aquilo que é seu propósito eterno. Portanto, nessa perseverança que Deus está requerendo de nós nesse tempo, nós precisamos ser abundantes. O tempo está fechado, mas nós estamos aqui sendo abundantes, né? Não podemos estar fisicamente juntos, mas pelos aparatos da comunicação nós continuamos nos comunicando, ligando, né? Nos falando, para que possamos então dessa forma ajudar um ao outro, perseverar uns com os outros nesse tempo de dificuldade. Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 15, 58, né? Onde ele diz: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. E isso é a terceira lição que a gente percebe nesse ensinamento da Bíblia para nós nesse tempo. Nós precisamos perseverar, precisamos estar firmes nesse tempo, crendo em Deus, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Em tempos em que não sabemos o que fazer, podemos olhar para Cristo, porque Ele vai nos iluminar a respeito daquilo que nós precisamos fazer nesse tempo. Só precisamos estar atentos à sua palavra. E a quarta lição que a gente pôde aprender aqui nessa reflexão é que Deus, Ele quer que tenhamos uma comunhão sedimentada com Ele. É por isso que Ele vai falar então para Jacó: Jacó, você chegando em Betel, edifica um altar para mim, me adore, me louve, tenha comunhão plena comigo. E aqui a gente aprende então que o nosso
altar edificado é um desejo do Senhor, é uma ordem do Senhor. Nós precisamos buscar isso. E este altar sedimentado, edificado, significa a nossa firmeza espiritual para com Deus, significa a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa busca sincera, a nossa comunhão, o nosso serviço a Deus em todo o tempo de nossa vida. Portanto, nós precisamos nesse tempo obedecer às ordens do Senhor, às ordens que Ele tem para os seus eleitos. A saber, tendo uma nova postura. Seja qual for a situação que estejamos vivendo, caminhar na direção que o Senhor está dando para nós nesse tempo. Ou seja, precisamos fazer a leitura corretamente do que está acontecendo no nosso tempo. Há muitos conflitos de pensamentos, há muitas vozes, há muitos fragmentos teológicos, e nós precisamos estar atentos, né, nesse tempo de confusão, nesse tempo esquisito. E uma dica do nosso do teólogo Calbart, ele vai dizer: o cristão, né, sobretudo o pastor, precisa estar com um jornal debaixo do braço e a Bíblia debaixo do outro. Então, nós precisamos estar atentos às profecias, né, o tempo que nós estamos vivendo e às notícias que nós estamos recebendo. Portanto, Deus, nesse tempo, está dando uma nova direção, nos mostrando, então, para onde nós temos que ir, o que temos que fazer, né? Então, fiquemos atentos, que a direção que Deus está dando para nós é buscar os valores que foram perdidos durante esse tempo, né? Valorizar mais o ser do que o ter, porque é uma busca desenfreada pelo materialismo, aonde o ser humano tem sido cada vez mais desvalorizado em virtude da influência capitalista do neoliberalismo. Então, que voltemos a valorizar o ser humano, a pessoa, e não apenas aquilo que ela tem. E a terceira lição, né? Deus quer que sejamos perseverantes. Então vamos perseverar nesse tempo de pandemia. E em último lugar, Deus quer que tenhamos uma comunhão plena com Ele e sedimentada. Por isso, Ele permite todas essas coisas. Então, a ordem de Deus para mim e para você nesse tempo de pandemia é: levanta-te, volte para Betel, habita ali e edifica um altar para mim. Ou seja, tenha uma nova postura nesse tempo. Estou dando uma nova direção para o meu povo. Sejam perseverantes e tenha comunhão plena com Deus. Amém? Eu quero cantar então com você. Logo após nós vamos orar para os aniversariantes, nós vamos orar pelas pessoas que sofrem e agradecer a participação de todos os amados. Se você tem se encontrado como Jacó nesse tempo de lamento, nesse tempo de sofrimento, levanta a sua cabeça, olhe para Deus, Ele te dá a direção neste dia. Se você não sabe para onde seguir, se você percebe e não quer mais fingir, levante a cabeça e não olhes para trás. Chame a Deus, chame a Deus. Se sua vida anda para um abismo sem fim, se teus olhos choram e não quer esse fim, Deus te diz: levante a cabeça e não olhes para trás. Chame a Deus, chame a Deus, chame a Deus, que tua vida logo muda.
vida te libertará. A verdade e a vida Ele quer te dar. Chame a Deus, chame a Deus, chame a Deus se o tempo passar e não volta mais. Sua chance, sua vida podem se acabar. Ele cura a ferida, te libertará. Chame a Deus, chame a Deus, chame a Deus. Que esta reflexão venha te direcionar nesse tempo de pandemia, nesse tempo de lamento, nesse tempo de dor. E assim que Deus abençoe a cada um de nós. Bem, eu quero nesse momento, meus irmãos e minhas irmãs, estar aí dando um alôzinho para os nossos queridos irmãos que foram adentrando aí durante a live. Se eu não conseguir falar aí os anúncios de todos, a fala de todos, que a gente fale em outro momento, né? Neuze Malessa está dando bom dia e que Deus abençoe, né? Quem mais? Alceia de Oliveira, que está conosco, Deus abençoe, bom dia, Alceia. Sônia Rezende, bom dia, graça e paz. Paulo César Rezende que entrou, muito bem-vindo, meu irmão, Deus abençoe você que está conosco. Ore pelo meu irmão que fez aniversário dia 18, né? Então vamos anotar aqui, Paulo César, né? Paulo César. Não, aliás, pelo irmão da Sônia, fez aniversário dia 18. Irmão da Sônia. Irmão da Sônia. Muito bem, então a gente anotou aqui, nós vamos orar por ele sim. Dirce de Castro, Deus abençoe você, obrigado por estar conosco. Dileia de Castro, melhor dizendo, né? E ela está dando bom dia para todos. Marilene Kenup, seja bem-vinda, minha irmã. Lúcia Veríssimo, lá de Macaé, da Segunda Igreja, Deus abençoe você. Um abraço para o seu esposo e toda a sua família. Bruno Tomás, Deus abençoe você, toda a sua casa. O Clero Tomás, Deus abençoe para você, um beijo no coração. Camila Maforte, nossa amiga aqui, filha do nosso querido Osmar, da Igreja Católica, Deus abençoe você, minha irmã, muito bom tê-la aqui. O Adão Muros, lá da Igreja Presbiteriana do Frade, Deus abençoe você, meu irmão, tudo de bom. A Maria Inês está sempre conosco, Deus abençoe você. A Cíntia Kenup, nossa irmã querida daqui de Mendonça, Deus abençoe. Sueli Maforte, obrigado pela sua participação, Deus abençoe. A Luciana Bahia também, que está conosco, Deus abençoe você, ela está sempre conosco. A Sueli, daqui da nossa igreja, Sueli Maforte Coelho, está dando bom dia para todos, bom dia para você, Sueli. Jonathan também, nosso amigo aqui de Mendonça, Deus abençoe você. Jonathan, obrigado por estar conosco. A Cláudia Ribeiro, né, que também está conosco, nossa amiga aqui também de Mendonça. O Osmar Maforte que está conosco, o Osmar está dando bom dia também para todos. A Cláudia está dando bom dia para mim, muito obrigado, Cláudia. A Leia Lessa, lá do Rio de Janeiro, bom dia, está dando bom dia para os irmãos, bom dia para você também, Leia. Rose de Andrade também, beijo para todos aí, Rose. Paulinha, a gente está com saudade da Paulinha. A Nilzete Gomes está sempre conosco também, Deus abençoe, Nilzete. O Silas, lá do Rio de Janeiro também, Silas Souza, que está conosco, Deus abençoe, Silas, obrigado por estar conosco. Quem mais? A Ana Valdinei também, seja muito bem-vinda, minha irmã, Deus abençoe. Carlos Roberto de Souza, que está conosco, obrigado, Carlos Roberto. Mas quem? O Rafael Machon está dando bom dia para o pastor e abraço. Muito bom dia para você também, Rafael. Deus abençoe a todos e todas que estão aí conosco.
Neste momento, então, nós vamos estar orando pelos aniversariantes, né? E no dia 25 amanhã é o Marcos, nosso querido irmão Marcos Daut, que está aniversariando, e no dia 29 é a Gabriela. Então nós vamos orar por vocês agora. E aniversariaram, né, por esses dias o Genésio Lessa, que aniversariou ontem, a Cláudia Ribeiro, né, essas pessoas que estão aqui sempre com a gente, a Cláudia Ribeiro, a Júlia Daut e o irmão da Sônia. Nós vamos então estar orando pelos aniversariantes nesta hora. Quero dar as boas-vindas também para minha mãe Reni, que acabou de entrar. Seja muito bem-vinda, minha mãe, fique conosco. Então vamos orar, irmãos. Querido Deus, eterno Pai, ó meu Deus, que bom estarmos aqui reunidos para agradecer ao Senhor por essas pessoas que tiveram o privilégio de mais um aniversário. Te entrego o Marcos Daut diante do Senhor, a Gabriela diante do Senhor, o Genésio Lessa, a Cláudia Ribeiro, a Júlia Daut, o irmão da Sônia, que todas essas pessoas possam encontrar, ó Deus, o melhor presente, que é a salvação em Ti, os Teus caminhos em Ti. Por isso eu peço ao Senhor que os abençoe com toda sorte de bênçãos e com toda a felicidade do céu, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus nós Te oramos. Amém e amém. Queridos irmãos, quero dar também as boas-vindas aí para Leia Carneiro, que acabou de entrar. Deus abençoe você, minha irmã. Fica com Deus. Quero mandar um alô para a Vanessa Marshall. Vanessa Marshall também é nossa amiga, e eu quero mandar um alôzinho para você, tá? Fica tranquilo que você vai melhorar. Irmãos, nós sabemos que estamos passando um tempo de dores, né, de pessoas que estão em luto e de pessoas que também estão enfermas. E há um pedido de oração aqui para a família de uma pessoa querida aqui de Mendonça. Eu não a conheci, mas parece ser uma pessoa querida aqui de Mendonça, que faleceu. Seu nome é Gerson, e nós vamos estar então orando agora pela família deste ente querido que faleceu, né? Vamos orar nesse momento então, e também vamos orar pela mãe da Elza Muzi, né? Que não é nada grave, segundo a Elza Muzi, mas que ela teve que ir para o hospital de Trapiche para fazer alguma coisa. Então nós vamos estar orando por essas pessoas aqui nesse momento, né? Querido Deus eterno Pai, agora nós queremos te clamar, ó Pai, para que o Senhor entre com providência, Senhor, na dor e na tristeza de cada pessoa que sofre agora, a família do Gerson que está enlutada e todos os seus amigos e parentes que estão enlutados nesse momento. Que o Senhor venha com o consolo do Teu Espírito Santo, ó Deus, confortá-los e fortalecê-los no seu amor para a glória do Teu nome. Te entregamos também a família Muzi, ó Deus, e esta matriarca, ó Pai, que nesse momento está passando por um processo no hospital. Que o Senhor venha continuar com o seu controle na vida dela, ó Pai, iluminando os médicos para que estes possam ser instrumentos do Senhor na vida da nossa querida irmã. Isso para a glória do Teu nome nós te oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, nós vamos estar encerrando nesse momento, e logo mais nós vamos estar juntos às 19 horas para mais um culto doméstico, onde eu vou estar com a minha família e você com a sua, e juntos nós vamos estar nessa interatividade cultuando a Deus, a gente aqui e você aí, tá bom? Deus abençoe e até mais tarde, se Deus quiser. Um grande abraço e um beijo no seu coração.